Lula cumpre promessa e governo anuncia isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Economia e segurança serão prioridades para 2025. Moraes não deixou barato para o extremista Roque Saldanha e decretou nova prisão, após o bolsonarista exibir sua tornozeleira quebrada durante um vídeo e proferir ofensas contra o ministro. A Lesp aprova PEC de Tarcísio de Freitas, inimigo número 1 da educação, que pode tirar até 11 bilhões da educação de São Paulo, colocando em risco o futuro de milhares de estudantes. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja, ative o sininho para ficar por dentro dos principais acontecimentos da política brasileira. Haddad anunciou a isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês, como prometido pelo governo Lula. Atualmente, está isento quem recebe até R$ 2.259 por mês. Segundo a Unafisco, com essa ampliação, 36 milhões de pessoas serão beneficiadas. Haddad afirmou que essa medida não tem a intenção de aumentar os gastos públicos, e a ideia é que haja impacto zero no caixa do governo, que deve enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. O ministro explicou que tanto a reforma do consumo quanto a reforma do imposto de renda entrem em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. A economia e segurança serão as prioridades do governo Lula em 2025, com foco no corte de gastos e na reestruturação das forças policiais. A expectativa é que essas medidas avancem ainda no primeiro semestre. Já no segundo semestre, o governo avalia a PEC dos militares, que restringe a participação de oficiais na política, e o PL das fake news, atualmente parado na Câmara dos Deputados. Também será proposta uma alíquota mínima que pode chegar a 10% no imposto de renda para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Essa é a maior reforma do tributo em toda a história do país. Após quebrar a tornozeleira eletrônica de forma proposital, o radialista Roque Saldanha teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por violação de medidas cautelares. Em um vídeo, Saldanha se identifica como parte da extrema-direita e da bancada da bala. Proferindo diversas ofensas contra Moraes, Saldanha disse que ele quebrou sua tornozeleira eletrônica e que não a usará mais. O bolsonarista radical já foi preso em 2023, após incitar, através de publicações, atos violentos contra o Estado Democrático, além de atacar ministros do STF e do TSE, afirmando que tudo seria resolvido na bala. Após sua saída, ele precisou usar a tornozeleira, mas o Supremo identificou que o golpista violou as medidas cautelares e saiu do perímetro determinado pelo STF. Neste novo decreto, o ministro afirma que o bolsonarista cometeu 8 irregularidades relacionadas ao uso da tornozeleira entre abril e maio deste ano. Apesar do intenso protesto de mulheres contra a PEC anti-aborto, que criminaliza até mesmo em casos de estupro, a bancada da extrema-direita aprovou o texto com 35 votos favoráveis. O protesto se intensificou quando a bolsonarista e relatora da PEC, Cris Tonieto, defendia o retrocesso e as manifestantes pediram a retirada do projeto, que impactará milhares de vítimas. Contra a PEC, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, questionou a presidente da CCJ, Caroline Detoni, se ela aprovava a proposta enquanto mulheres, deputadas e vereadoras estavam sendo agredidas. Após o ato, Detoni anunciou a mudança de local da votação do texto, proibindo a participação da sociedade e da imprensa. Criando um espetáculo, a bolsonarista Coronel Fernanda levou a réplica de plástico de um feto em defesa da PEC. Bonfim mais uma vez interveio, alertando que o projeto de Eduardo Cunha condena até mesmo uma criança de 10 anos a ter um filho de estuprador. Mesmo sob protestos de alunos e estudantes, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a PEC do governador Tarcísio de Freitas, que pode reduzir em até 11 bilhões o orçamento da educação no estado. Nesta segunda votação, a PEC teve 59 votos favoráveis e 19 contra. Podendo reduzir o repasse de 30% para 25% da arrecadação ao setor, a decisão poderá impactar negativamente milhares de professores e estudantes da rede pública que não contam com estrutura básica nas escolas. Inimigo da educação, o governo de Tarcísio também anunciou que pretende fechar 143 turmas do ensino médio noturno e 6 da EJA, o que impactaria quase 4.000 alunos em 28 municípios paulistas. Além do risco de superlotação nas salas, a decisão do governador pode prejudicar os estudantes de baixa renda que precisam trabalhar durante o dia e estudar à noite para ajudar a família. A tropa de choque da PM do Mato Grosso do Sul invadiu nesta quarta-feira a aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados.
A ação ocorreu em resposta a um protesto pacífico dos indígenas Guarani Kaiowá e Terena por acesso à água potável. Os policiais dispararam balas de borracha, bombas e prenderam indígenas. Pelo menos 20 pessoas foram feridas, incluindo mulheres, crianças e lideranças religiosas. A crise hídrica na reserva de Dourados afeta mais de 13 mil pessoas, que vivem em condições precárias. O Ministério dos Povos Indígenas acionou o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o MPF para assegurar os direitos à livre manifestação. A pasta também anunciou medidas emergenciais para mitigar a crise de água. Organizações indígenas e apoiadores condenam a ação da PM e do governo do Mato Grosso do Sul e exigem que os responsáveis sejam punidos. Veja agora um trecho do plenário do Senado ontem, logo após quebra do sigilo no inquérito do golpe. Flávio Bolsonaro faz apelo por anistia ampla, geral e irrestrita, no que Humberto Costa, líder do PT na casa, diz: agora não adianta chorar. E algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado: proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade. Não adianta agora chorar, ouvir com firula jurídica para escapar dos braços da lei, do poder do Estado que eles tentaram a todo custo derrubar. O golpe de Estado, a partir da morte do presidente eleito e do seu vice, é crime absolutamente tipificado pelo Código Penal, porque assassiná-los seria eliminar o governo constituído pela vontade popular, pela vontade das urnas, independentemente de posse ou diplomação, tendo em conta a expectativa de direito à vida a partir da inquestionável vitória eleitoral. Estamos diante de uma hedionda organização criminosa gestada dentro de um governo genocida e assassino que agiu deliberadamente para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e que certamente estenderia esse extermínio a todos que se opusessem ao golpe de Estado. Inclusive, quem sabe, vários dos que compõem essa casa não estariam mortos, presos, exilados ou torturados. Fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal, cassariam mandatos, direitos políticos, amordaçariam a imprensa, prenderiam, torturariam, matariam, fariam o que já foi feito neste país, especialmente a partir de 1968, quando o AI-5 aprofundou uma era de terror no Brasil, iniciada em 64 e que durou longos 21 anos. Mas, diferentemente do que houve ali, não haverá anistia. O Brasil não anistiará nenhum bandido, não anistiará nenhum dos criminosos que atentou contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, contra a vontade soberana do nosso povo. Não anistiaremos assassinos, não anistiaremos terroristas. Todos, rigorosamente todos, responderão na forma da lei por cada um dos crimes cometidos. E não adianta vir com essa discussão de que quem pensou em matar não cometeu crime. Primeiro, porque nesse caso específico não foi apenas um pensamento de uma meia dúzia de pessoas. Além do pensamento,
houve a ação, houve a preparação, houve toda a condução de um processo que só não se realizou por razões alheias à vontade dos que estavam preparados para matar o presidente, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.